Bom dia a todos. É uma grande felicidade para mim estar aqui com vocês e realmente eu me sinto como parte daqui. Realmente é com um coração muito feliz que compartilho dessa manhã com vocês. O tema de hoje é até uma curiosidade que eu gostaria de compartilhar. Dona Neuza, ela sempre, quando me convida para fazer as palestras, ela me pede: Carol, me passa o tema. E eu passei o tema. Eu abri o Fonte Viva, falei, vamos lá, né? O que a espiritualidade mandar vai ser o tema. Vou estudar para corresponder. E caiu no tema de hoje. E eu não entendi muito bem a princípio. E fui estudando. A partir da epígrafe que traz a lição no Fonte Viva, gente, coincidiu com o momento em que nós estamos vivendo, que é a Páscoa, porque fala de uma situação que tem conexão direta com a Páscoa. Isso faz mais de um mês. Então, estamos com o tema certo para o momento apropriado e o convite é que vocês realmente reflitam comigo, à luz da doutrina espírita, o que os bons amigos espirituais desejam que nós entendamos a partir daqui para essa fase que nós estamos vivendo. Então, para quem tiver curiosidade, o tema está no Fonte Viva, é a lição 108, e ela se chama Um Pouco de Fermento. Então, esse Fonte Viva foi psicografado pelo Chico, o autor espiritual é o Emmanuel. Muita gente acha o Emmanuel muito bravo, mas ele é bravo e cirúrgico. Ele é um bravo amoroso, então não tenha medo de Emmanuel. Ele vai falar umas verdades para a gente, mas é com muito amor sempre. E o Emmanuel, ele sempre traz um trecho do Novo Testamento de algum dos evangelhos, ou de Lucas, ou de Mateus, ou cartas de Paulo, que geralmente é bem comum. E não é diferente dessa vez. O que ele usa para refletir o tema é um trecho da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está lá no capítulo 5, versículo 6, e eu vou ler para vocês. Diz assim: Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Levedar é fazer com que ela aumente, fermentar, fazer com que ela cresça. E aí a gente pensa assim, nossa, o que tem a ver? Está falando de massa, de pão, mas espera aí, na Páscoa, qual que é o elemento, um dos elementos mais simbólicos da Páscoa? É Jesus à mesa com seus apóstolos, dando as últimas instruções, se alimentando do pão. E quando Paulo fala sobre o fermento nesse contexto, ele está trazendo um problema que a comunidade a qual a carta foi destinada estava vivenciando. Então, é uma carta, quem tiver a curiosidade de ler, é uma carta de orientação e bronca também. Paulo está dando várias broncas ali naquela carta. E, nesse sentido, o fermento que Paulo adverte, ele traz um significado de cuidado. Cuidado porque, dependendo das nossas intenções e ações, nós estamos promovendo o aumento de uma situação que pode piorar. Só que ele não está falando da situação em si, ele está falando da conduta de cada um. Então, a ação de cada um de nós, dependendo da nossa intenção, do nosso equilíbrio, da nossa situação interior, ela pode piorar. Ela pode trazer um efeito negativo. E aí a massa, ela ou vai crescer pouco, ou ela vai crescer e não vai gerar um bom pão. E o fermento, ele aparece no Evangelho em outras situações, como no Evangelho de Mateus. No capítulo 13, versículo 33, o Mateus ele traz uma parábola que chama a parábola do fermento. E aí ele fala que um pouco de fermento, uma mulher jogou um pouco de fermento em 3 partes de trigo e então a massa aumentou. E na sequência desse evangelho, ele também fala da parábola do semeador.
E quando a gente começa a ligar uma coisa com a outra, Paulo dando uma advertência sobre as nossas ações, que podem gerar ações cada vez piores. E Mateus dando o outro lado, que as boas ações elas podem gerar uma boa massa. Um bom fermento aplicado ao trigo gera uma boa massa. Quando nós transportamos isso para o nosso dia a dia, o Emmanuel ele quer nos chamar a atenção para a observância do nosso comportamento. Quem de nós aqui consegue garantir 100% de coerência com as nossas atitudes o tempo todo? Às vezes a gente não age sem pensar? Às vezes a gente diz coisas que não queria dizer? Às vezes a gente não fala o que pensa e pensa de um jeito que a gente sabe que está errado? A gente consegue sempre friar? Não. Porque quando a gente tem aquela lucidez de falar assim, a gente, puxa, me desculpa aqui, eu acho que eu me excedi. Isso quando a gente chega ao ponto de reconhecer que errou. Porque tem aquele momento que a gente não reconhece. A gente age como? Ah, mas fulano fez isso aqui para mim também. Só reagir. O que essa nossa ação ela promove? O fermento de outras ações no outro. Em que sentido? Eu vou reagir. Concordam que para uma pessoa, às vezes, ofender a nós, ela também não está bem. E aí a gente escolhe pegar essa ofensa e aumentá-la devolvendo. Quem recebe já estava com o peso de não estar bem. Quando recebe, fica melhor? De volta? Fica pior. Brigas de anos entre pessoas acontecem por causa de eu faço, devolvo. Recebo, devolvo. E aí a gente chega naquele ponto que nem lembra mais porque a gente não fala com certa pessoa. Ou a gente nem lembra o que a pessoa fez para a gente só sabe que ela fez alguma coisa e que a gente respondeu. E, geralmente, a gente está certo e o outro está errado. E o mundo em que nós vivemos, se nós olharmos hoje, quando botamos o pé para fora da nossa cama, quantas coisas acontecem conosco que nos incitam a reagir o tempo todo? Despertador que não toca. Aí a gente já acorda irritado porque acordou atrasado. Aí a gente vai fazer a nossa higiene, aí vê que faltou água. Aí já xinga um pouquinho mais. Aí vai sair atrasado, ia tomar café, não toma, sai com fome. E um dia a gente vai acumulando situações. E aí a gente olha, para e fala assim, meu Deus, que dia é hoje? O que está acontecendo? E até o final do dia, uma sucessão de coisas vai se acumulando. E a gente só percebe o que acontece com o dia, mas a gente não se percebe nesse dia. Como estão os nossos sentimentos? Como estão os nossos pensamentos? Como estão as nossas emoções? Como nós estamos tratando as pessoas? A gente só percebe o que chega para nós, o que nos faz sofrer, o que nos faz doer, o que nos incomoda. E isso tudo vai acumulando. E cada coisa que acontece com a gente é um reforço do tipo, ó, tá vendo? O mundo tá ruim. Ó, tá vendo? O mundo tá péssimo. Olha aqui a prova disso. É como se a gente estivesse buscando evidências para continuar no mesmo estado em que nós estamos. E será que só acontece coisas ruins no mundo? Nós estamos aqui num domingo de manhã, nos apoiando na palavra de Jesus. Podemos estar num contato primeiro com o Espiritismo ou já vir a casa há bastante tempo, escutar, estudar. Mas toda vez que a gente entra aqui, a gente não sai diferente de alguma maneira? O que é isso, senão esperança?
O que é isso, senão uma oportunidade de despertar e de nos preparar para fazer com que essa massa de alimento espiritual nos alimente de uma forma positiva, nos inspirando a refletir melhor sobre as coisas, nos inspirando a nos fortalecer nos momentos de dificuldade, nos inspirando a aceitar que nós vamos errar, que nós não somos perfeitos, mas que a gente pode, a qualquer momento, parar, se desculpar e se propor a agir diferente. A gente não precisa seguir como sempre seguiu. O mundo muda, as pessoas, sim, mudam, mas existe um elementozinho que a gente ignora, que é a vontade. Isso não acontece de uma hora para outra e não acontece porque eu só desejo ser alguém melhor. Eu preciso me propor todos os dias a ser alguém melhor. E quando nós vamos pensando sobre o fermento, por que será que Paulo pensou no fermento para falar isso? Porque Paulo era judeu. Ele viveu na cultura desse povo, se apropriou desses ensinamentos. Então, passagens do povo judeu eram muito importantes e muito presentes no seu pensamento. Quem lembra aqui do momento em que Moisés libertou o povo judeu do Egito? A gente já viu essa passagem em algum lugar. Uma das recomendações que o Moisés recebeu antes que o povo pudesse se preparar para fugir foi para que ele indicasse aos que acreditavam em Deus que se alimentassem de pães ázimos, que eram pães sem fermento. E quando a gente olha pela luz da doutrina espírita, tem um significado muito simbólico nisso. Se o fermento a gente está falando aqui, que é o elemento que dá tamanho, volume, tanto ao que é bom, ao que não é bom, dependendo da nossa ação, existe um significado espiritual nessa passagem, inclusive em Moisés, porque é um significado de pureza. Quer dizer, para que vocês possam seguir o caminho de vocês, é preciso que vocês deixem o fermento antigo das rixas, das brigas, da desunião, da falta de fé, para que vocês se alimentem do pão espiritual mais puro possível, para que possam estar abertos a novos ensinamentos, a novas instruções. E a Páscoa judaica é a simbologia, é a comemoração do povo com a libertação na época do Egito. E é uma comemoração que se realiza até hoje. E até hoje eles seguem essas instruções de se alimentarem de pão sem fermento. E, coincidentemente, Jesus realiza a última ceia com seus apóstolos, se alimentando do pão. E Jesus também queria, na sua grandeza e na sua beleza, que naquele momento todos nós abandonássemos os nossos atos antigos, o fermento antigo, partilhando de uma nova perspectiva, de uma nova luz de entendimento, que é a luz da fraternidade. Jesus nos instruiu a nos amar, a nos fortalecer, para que nós deixássemos o homem antigo, o indivíduo antigo, as nossas rusgas, para que nós pudéssemos entender a vida numa perspectiva de crescimento espiritual. E é isso que esse momento nosso, que antecede a semana de Páscoa, na verdade, hoje marca o início da semana da Páscoa. Para nós cristãos, que acreditamos em Jesus, que acreditamos em Deus, com um adicional de acreditarmos numa vida após essa, para que nós também nos reforcemos
interiormente, a abandonar as nossas concepções antigas em relação a tudo aquilo que nos prende, que são os nossos sentimentos de raiva, de dor. Às vezes é uma palavra forte, mas ela existe. De vingança. Às vezes nos sentimos injustiçados de alguma forma e queremos o quê? Justiça. E se nós colocamos a nossa fé acima de nós mesmos, porque tem coisas que nós não somos capazes de fazer, e não somos, por mais que nós queiramos. Nós precisamos entregar as coisas de Deus a Deus e garantir que as nossas sejam cumpridas. E a lógica que nós vivemos, geralmente, ela é contrária. Geralmente, nós queremos fazer as coisas de Deus, ter controle sobre a decisão de Deus e entregar a nossa tarefa a Deus. Porque nós não queremos ter trabalho, às vezes. Deus me tira essa dor do coração. Deus me tira esse desafio. Mas o desafio é que vai nos fazer aprender. É a nossa oportunidade. Deus vai nos fornecer o quê, se nós soubermos pedir? Força para superá-lo. E muitas vezes, se a gente dedica nosso tempo e a nossa vontade para vivenciar aquele aprendizado confiante que Deus está por trás ali, garantindo que a gente consiga, tenha força, às vezes um desafio que era desse tamanho, fica assim, ó, menorzinho. Nós não temos dimensão da capacidade de Deus de agir nas nossas vidas. Por que a gente quer limitar a ação dele só à nossa vontade? Por que a gente quer tanto determinar que Deus faça isso ou aquilo? Porque a gente acha que vai se sentir melhor. Será que o que a gente quer é o que a gente precisa? Será que o que a gente quer não vai nos causar um mal pior lá na frente? Que pai e que mãe dá a chave de um carro para uma criança de 10 anos, sem habilitação, e diz assim, vai lá na padaria para mim? Quem de vocês teria coragem de fazer isso? Criança quer. Criança até às vezes já sabe dirigir. Viu no YouTube, aprendeu. Mas querer é algo que ela pode querer. Mas ela pode fazer? Ela tem responsabilidade para lidar com os efeitos disso? Não. Então, um familiar sensato vai olhar e vai falar assim, não, agora você não tem idade e nem experiência para isso. Vai chegar um momento certo que você vai poder fazer. Agora não. Eu vou com você à padaria, te levo, e você pode pedir o pão, porque você também não tem o dinheiro para pagar. Deus, muitas vezes, olha para a nossa vontade e nos enxerga como essa criança que quer a chave de um carro com 10 anos e quer dar volta por aí. E Ele vai olhar para nós e vai dizer, não, você ainda não tem condição de fazer isso. Só que a linguagem de Deus é diferente de um pai, de uma mãe, de um familiar. Ele vai mandar para nós sinais. Porque nós não conseguimos sentir Deus ainda como Jesus sentiu, a ponto de saber o direcionamento. Mas Deus vai mandar alguns sinais do tipo, não vai dar certo aqui, às vezes é uma dificuldade que é colocada ali, para que nós entendamos, talvez não seja o momento certo de eu fazer isso, de eu desejar isso. Mas Ele também não diz só não, Ele apresenta outros caminhos para que a gente entenda, olha, não é por aqui, mas se eu for por ali, talvez eu consiga. E nós nos comportamos como? Como uma criança obediente que vai dizer assim, sim, Senhor, Deus, obrigada. Entendi a lição? Como que nós nos comportamos? Deus não me ama. Deus não me quer. Deus só dá as coisas para os outros, para mim não. Eu não tenho sorte. Eu peço, faço prece.
E ele não me ouve. Será que Deus não ouve? Ele ouve, mas ele é um pai prudente, que não vai dar nada para os seus filhos, aos quais não possam arcar com a responsabilidade e nem lidar com a situação. Ele vê isso, nós ainda não. E aí entra a questão da confiança e da fidelidade. Porque quando nós aprendemos a confiar em Deus, nós vamos tomar esses pequenos sinais que nós temos na nossa vida e vamos olhar e vamos falar assim, tudo bem, eu não concordo, mas eu aceito. Porque tu, Pai, sabe o que é melhor para mim. Até nós chegarmos nesse momento, nessa etapa, é a custo de muito choro, de muito esperneio e, às vezes, de muita revolta. Mas, mais uma vez, olhemos para esse domingo. Nós estamos aqui. Enquanto espíritos que nós somos, que já vivemos outras vezes, talvez tenha acontecido um outro tempo em que nós nem nos daríamos a chance de estar aqui num domingo. De que vocês tão gentilmente não cederiam alguns minutos do dia de vocês para me ouvir falar. E nem eu teria a oportunidade de estar aqui falando sobre o Evangelho de Jesus, sendo tão errante quanto qualquer um aqui. É ou não um avanço? É ou não uma esperança? Isso é trabalhar o fermento no trigo, para que o nosso espírito, nós espíritos, nos alimentemos de algo saudável, que não vai prejudicar o nosso corpo, muito menos o espírito. Que não vai nos causar problemas, mas vai nos apoiar para que nós aprendamos a solucioná-los. Então, a lição de Emmanuel é, na verdade, um pedido de alerta, para que nós tomemos cuidado com as nossas atitudes e, sobretudo, com os nossos pensamentos. O mundo pode estar bagunçado. O que não pode estar bagunçado é o nosso mundo interior. Jesus não escolheu um planeta tranquilo, calmo, equilibrado, que refletisse a grandeza que ele tem. Ele veio em meio ao caos, mas ele se manteve ilibado, inalterado diante dele. Porque ele tinha uma certeza, ele tem, de que tudo o que acontece é da vontade e da sabedoria de Deus. Ele não se colocou como um cordeiro de Deus, fazendo a sua vontade. Não foi no sentido de submissão, porque tem muitas pessoas que olham a Jesus e falam, por que ele não se revoltou? Por que ele não lutou? Se ele podia, ele conhecia, por que ele não impediu? Porque não era esse o propósito. Ai, mas então Deus queria que ele sofresse? Será que Deus queria que ele sofresse? Não, fomos nós que provocamos o sofrimento de Jesus. Não foi Deus que escolheu. Isso está na nossa conta. Em conta da humanidade. A humanidade terrestre, naquele momento, escolheu. E Jesus aceitou. Mas porque ele tinha a certeza da vida espiritual dentro do seu coração, que poderiam macerar o corpo dele. Jesus não tinha onde deitar a cabeça. Ele não tinha uma casa, ele não tinha um teto. Ele não tinha garantia do alimento todos os dias, enquanto ele se dedicou a vivenciar a sua jornada de divulgação do Evangelho. Mas ele confiava em Deus em todos os momentos. E Paulo é um exemplo desses. Quem tiver a curiosidade de assistir, de ler sobre Paulo, tem filmes, inclusive, que são muito bons, que relatam a vida de Paulo de Tarso. Paulo, ele tinha fidelidade no coração dele, independentemente
do nível de emoção que ele carregava. E ele era uma pessoa muito emocionada. Enquanto ele estava 100% certo do evangelho não, né, mas dos ensinamentos de Moisés, ele defendeu aquele Deus de Moisés com toda a sua vontade. Mas quando ele entendeu que o caminho era o caminho ensinado por Jesus e que ele precisaria modificar o seu comportamento e mudar a chavinha de fidelidade para uma fidelidade amorosa, compreensiva, paciente, ele se dedicou a ser essa pessoa em todos os momentos da vida dele. E não foi fácil. E Deus não está pedindo para nenhum de nós aqui abandonar a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos, para seguir a Ele. Mas Ele está pedindo a todos nós o testemunho vivo da nossa modificação espiritual. É abandonar os nossos sentimentos antigos, abandonar as nossas vontades de justiça, de resolver essas dificuldades a todo custo, para um caminho de paciência, de entendimento e de ação no bem. Não tenho tempo, não posso ajudar do jeito que eu gostaria. Vamos ajudar do jeito que dá. Com uma palavra, com 10 minutos do nosso dia ouvindo aquela pessoa que fica, ai, nossa, eu não tenho paciência para essa pessoa, meu Deus do céu. Não tem pessoas que às vezes vêm conversar com a gente, não, a gente até foge. Fulano está vindo, deixa eu ir ali. Aí a gente, né? Tem pequenas coisas do nosso dia que passam desapercebidas por nós e nós não prestamos atenção. Mas pode ser ali, naquela coisinha pequenininha, a oportunidade que Deus nos dê para agirmos em nome dEle. E toda vez que nós nos desenvolvemos nesse sentido de fazer o bem que nós desejamos ao outro, em nós e para os outros, uma luzinha vai aumentando dentro de nós. A gente expande a nossa capacidade de amar. A gente expande a capacidade de compreender que não, talvez a pessoa que disse aquilo para a gente não queria magoar a gente, mas ela não estava bem. E tudo bem, eu não preciso brigar de volta. Eu posso deixar para lá. Que eu não preciso responder sempre com vontade. Eu posso esperar alguns minutos e entender se aquilo vai passar em mim ou se realmente eu preciso dizer algo. E se eu precisar dizer algo de volta, que seja com o máximo de amor possível. Nós vamos aprendendo a domar o nosso interior. Vamos aprendendo a trabalhar esses sentimentos em nós. E aí, então, nós vamos nos alimentando do trigo que vai nutrir, de fato, o nosso sentimento, a nossa jornada. E desse alimento, nós nunca mais vamos sentir fome. Foi uma promessa que Jesus fez para nós. Que uma vez que nos alimentássemos do pão que Ele oferecia, nós seríamos saciados, a ponto de nunca mais sentir fome. Ele estava falando da fome física? Não, é da espiritual. O que nos dá fome? Cada um de nós precisa refletir. Porque é ali que talvez nós tenhamos que trabalhar. E não tem problema em reconhecer isso. Faz parte da jornada que todos nós compartilhamos. Todos nós compartilhamos desse momento, sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Mas cada um de nós tem uma forma muito particular de agir com tudo o que está acontecendo. O Evangelho de Jesus é um caminho seguro para que nós possamos calibrar as nossas ações e os nossos sentimentos em direção a um futuro melhor. Jesus não fala sobre o reino dos céus sempre? O reino dos céus é a paz
que nós estamos angariando dentro de nós, para que nós entendamos o propósito maior ao qual todos nós vamos ser convocados um dia. E esse propósito, ele é um propósito de luz, de paz, de bons frutos. Mas o caminho até ele não vai ser fácil. Não tem sido fácil. Mas não é por vontade de Deus. Nós estamos construindo hoje a nossa próxima vida já. Através das nossas escolhas, de quem nós somos. Por isso é tão importante a reforma interior. Por isso, nesse momento de Páscoa, que nós, ao nos reunirmos para comemorar, para trocar os presentes, que nós, às vezes, pela nossa cultura, a gente tem essa cultura do chocolate ainda. Isso é bom, não tem problema. Mas que nós não nos esqueçamos do alimento espiritual, do que nós vamos oferecer de nós para o outro. Esse é o presente mais caro que nós vamos oferecer. E se ainda assim não pudermos oferecer nada de material, o maior sacrifício do nosso coração vai ser o nosso entendimento e a nossa boa vontade, o nosso abraço, a nossa compreensão e principalmente o nosso esforço de nos superarmos a cada dia, a sermos melhores e a entendermos a importância de continuarmos acreditando, nós não vivemos uma única vida. Nós vamos recolher tudo aquilo que nós produzirmos de bom e de não tão bom. Deus não é punitivo, Deus é amoroso e vai ofertar o melhor caminho, com mais amor, com o máximo de cuidado que Ele puder para nós. Mas isso não quer dizer que Ele vai passar a mão na nossa cabeça, que vai dizer que está tudo bem e que nós podemos fazer o que nós quisermos sem nos responsabilizar por isso. As nossas ações, elas geram responsabilidade. E é isso que nos é cobrado. É reagirmos em virtude da responsabilidade que nós estamos assumindo há várias encarnações, e nessa mais uma, por estarmos no lar que nós estamos, com os amigos que nós temos, com o trabalho que nós temos, por mais difícil que ele seja. Abracemos sem dor, sem medo, a esse caminho, porque Deus está conosco. Nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. E Jesus nos ensinou a nos alimentarmos do alimento espiritual que vai nos nutrir, que não vai nos deixar faltar. Então não tenhamos medo. Não tenhamos medo. O medo é um caminho sem volta para o desespero. E o desespero extrai o pior de nós. Não nos rendamos ao medo, independentemente da situação. Confiemos em Jesus e deixemos fermentar em nós tudo aquilo de bom que nós já temos. Que a nossa massa seja a massa de alimento para o outro do nosso melhor alimento, do nosso melhor trigo, para que ele aumente, para que ele cresça e que nos fortaleça e fortaleça aqueles que caminham conosco. Se formos alimentar algo em nós, que alimentemos a esperança de um futuro melhor, e que trabalhemos por ele, começando por nós mesmos. Que Jesus possa nos inspirar, nos fortalecer de hoje em diante, todos os dias, que os elementos desses bons espíritos que estão aqui conosco possam aliviar o nosso coração e, mais do que isso seja transportado aos nossos lares, de modo que nós nos sintamos fortalecidos e encorajados a não desistir, a não temer
e a esperançar todos os dias. Em nome de Jesus, muita paz a todos.